sob a qual ele viveu era stalinista. Claro. Era Stalin. Era um regime totalitário. Totalitário. Porque Stalin, para mim, Stalin, Hitler e Mussolini são a mesma coisa. Hannah Arendt os classifica como totalitários. Mussolini menos, mas Hitler e Stalin. Não, Mussolini ela também. bota como equivalentes. Né? Mussolini também, todos eles. Agora, então, você tem... nós chegamos a Giovanni Paulo II e ele falece e é sucedido pelo Ratzinger. João Paulo II por Ratzinger. Ratzinger, que era um intelectual completo. Um teólogo. Um teólogo. Um homem das letras. Ratzinger não era um homem da administração, nunca. Ele era um homem intelectual, talvez o mais perfeito que eu já vi na minha vida. Uma coisa impressionante. Algumas coisas que eu tive acesso do Ratzinger, eu nem consigo ter acesso a ele, tamanha a altitude intelectual dele, né? Mas é uma coisa impressionante. E você coloca como Papa, mas ele assim ainda consegue vislumbrar que o problema era na Cúria. Né? E ele tenta, ele nomeia alguns para verificar os negócios da Cúria, porque aí nós já estávamos mais além, né, no caminhar dos anos. Mas ele vê que aquilo não é para ele. Né? Mas ele sabe, ele identifica o problema. Ele identifica que o problema é na Cúria e que ele tinha que atacar a Cúria, mas ele não sente forças para isso. Isso aqui eu estou supondo, porque ninguém vai saber. Ele não eles não dizem isso. Mas a renúncia dele, em latim, é curioso porque um profundo conhecedor do direito, ele sabe que a renúncia do Papa significa a renúncia da Cúria. Cai o Papa, cai a Cúria. E quando é que o Papa cai? Quando ele morre. Mas também quando ele renuncia. E aí? A Cúria tem que cair. E caiu. E entra Bergoglio. Entra Bergoglio, e era um Papa que era um cardeal, primeiro, jesuíta. Os jesuítas nunca aceitaram bispados. Eles eram obedientes ao Papa. Né? Sempre foram, essa era a missão deles. Mas são soldados, né? São homens de ação. São homens de ação. Tanto é que não tinham sequer conventos. Tem universidades, mas não conventos. Né? Eles são aquela coisa do contato direto, não de ficar enclausurado. Né? É de contato com gente o tempo todo. Gente. Eu sou, mais ou menos, filha de jesuítas. Filha travirgulete. Enfim, mas eles... Tanto é que os papas sempre deram aos jesuítas essas missões pelo mundo todo, de educacional e tal, enfim. Desbravar novos territórios, né? Implantar a igreja em países onde não há igreja, esse tipo de coisa. Né? Isso foi. E eles têm também... Somos um país filho de jesuítas, né? Somos um país jesuíta. Nós somos. Nós somos. Felizmente. Não, tenho maior simpatia por eles. Nóbrega e Anchieta, acho que são os caras que decidiram fundar o Rio de Janeiro e São Paulo. Isso não é pouco, né? Não é pouco. Essa beleza toda aí. E os jesuítas, eles não aceitam. Muito recentemente, eles aceitavam. Toda vez que eles eram convidados para serem bispos, eles diziam, não. Eu me lembro que quando eu estudava mandarim, mas não falo, não viu nada. Nem me aventuro. Eu era do Instituto Confúcio e nós fomos à China, uma das viagens que eu fiz à China. E então, lá na Universidade Hebei, está lá, fundada pelos jesuítas, 1921. Estavam lá, fundaram a universidade, que hoje é um exemplo, né? E então nós temos essa situação de repente, você tem um cardeal que aceita ser Papa. E ele vem de um local que ele mesmo diz, né? Muito interessante isso. Foram buscar lá no fim do mundo. Quer dizer, era uma pessoa que não tinha qualquer proximidade com a Cúria, com Roma. Não é um cara que vivia o dia a dia de Roma, né? Não, era do fim do mundo.
Da Terra do Fogo. Não tinha ligações. E ele veio com aquela cara de... Né? Bonachão. Buonasera. Chegou assim na janela do Vaticano, a monarquia mais antiga do mundo, ele disse Buonasera, como se tivesse... né? E despede, Buonanotte, e vai embora. Mas, enfim, ele... Naturalmente, todos os jesuítas são muitíssimo bem preparados, né? E ele adota um nome curioso, né? Franciscus. É uma coisa muito rara escolher um nome que jamais foi escolhido por Papa nenhum, né? E que lembra o pastor, né? E que não é a ordem dele. E se torna, não quero entrar muito em pormenores católicos, mas que mistura interessante entre São Francisco de Assis e os jesuítas, né? Dá uma... O que quer dizer essa mistura, né? Eu não sei. Eu não sei, mas ele misturou. É muito interessante isto, né? E Francisco, então, começa. Quando ele entra, é muito curioso isso, porque ele não mexe na cúria. Sábio. Ele entra e, para mexer, ele vai alterando aos poucos. Mas ele sabia. Ele de cara elege ali 3 pessoas de confiança, né? Sim. Que vão tomar conta para ele, vão fazer a limpeza que a gente falou aqui na abertura do programa, né? Vamos fazer o levantamento para ele. Aliás, deixa eu já fazer a indicação aqui, tem um texto, a coluna do Jamil Chad no UOL, que está explicando isso detalhadamente, muito boa, né? Então eu recomendo a leitura aqui também para nossa audiência. Muito oportuno. Luísa, muito oportuno. E aí ele começa esse processo de limpeza a partir daí, mas não mexe imediatamente na cúria, né? Não. Nenhum administrador sábio vai chegando e vai alterando tudo. Desmonta tudo, né? Você primeiro entende a máquina para depois descobrir quais são as peças-chave que têm que ser mexidas. Claro. Flávia, por favor, não deixe de pular aqui na conversa assim que você quiser. Tá? Não, mas eu ia fazer isso nesse instante. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juíza. Boa tarde, Flávia. Pedro. Boa tarde. E todos que nos assistem. Você sabe que eu vou pedir licença para dar uma subvertida aqui na ordem desse papo, porque para o público que está nos acompanhando e que, como eu, talvez não conhecesse a intimidade da senhora com esse assunto, pode estar pairando a dúvida: por que a juíza Denise Frossard entende tanto de Vaticano, né? E de Igreja Católica e tudo mais? Da onde vem? E eu fiquei com vontade de te convidar a contar um pouco da tua história e do teu envolvimento. Aí, a senhora sabe que hoje nosso recurso inicial é dar um Google. E eu descobri que eu e a senhora fazemos aniversário no mesmo dia. É a primeira coisa que apareceu aqui, 6 de outubro. Então, aí veio lá que a senhora é devota de São Judas e libriana. Então, eu falei, olha aí. Daí fui ver libriana de que dia? 6 de outubro. Mas por que, juíza, a senhora conhece tanto? Qual é o teu envolvimento com o catolicismo e o teu envolvimento e conhecimento, né? Da onde ele vem com tanta precisão, com tantas informações? Não, primeiro, boa tarde, Flávia. Mas, então, somos do mesmo dia, mas infelizmente não somos do mesmo ano, infelizmente para mim. Mas se bem que eu tenho uma carinha assim tão jovial, mas não se engane não, viu, juíza? Não, mas eu gostaria de ser do seu ano, não importa, você não precisa me dizer, mas eu já sei que seria melhor para mim. Mas a gente não poderia contar com todo esse conteúdo aqui hoje, juíza, pelo amor de Deus. Olha, eu gosto de me dizer tecnicamente católica. Tecnicamente católica, eu nasci eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, crismei e tive um tempo muito fora da igreja, alguns problemas pessoais, entendeu? Problemas íntimos, mas uma fé inabalável em Deus. E em São Judas Tadeu também, e Santa Marta, né? Santa Marta.
Eu nunca me descuidei dessa minha crença, mas eu tive alguns momentos que eu tive alguns problemas internos com a igreja. Mas o pouco que me interessa aqui na área da igreja, enquanto um Estado, Vaticano, etc. e tal, eu não sou muito ligada à área, digamos assim, da instituição enquanto católico, mas enquanto história, sim. Mas me interessa a parte que diz com a minha atividade, né? Que é exatamente centrada na cúria, com seus problemas terrenos, né? E eu estava dizendo aqui para o Pedro, quando chegamos, que uma das primeiras causas que eu tive como juíza, quando eu cheguei no interior, eu fui para o Noroeste Fluminense. Escolhi para ir para o Noroeste Fluminense porque lá eu poderia continuar escrevendo um livro, que era uma bobagem, que ainda bem que não continuei naquilo. Mas, enfim, eu fui para aquela cidadezinha chamada Porciúncula. E lá, quando eu estou sentada, me aparece um processo dessa altura, assim, 1 metro de altura e tal. Eu perguntei, escrivão, o que é isso? Ah, doutor, isso é uma briga de padre. Eu disse, como briga de padre, escrivão? Não tem nada a ver com padre aqui. Não, doutora, é que aqui ninguém tem título de propriedade, não tem domínio, são só posses, inclusive o fórum. E então, eles têm a briga aí, eles não querem devolver as paróquias à mitra diocesana. Enfim, era o cisma religioso. Lefebvre, na França, e o Noroeste Fluminense e parte de Goiás, aqui no Brasil. Deixa eu só traduzir, juíza, porque talvez nem todo mundo entenda do que a senhora está falando. O cardeal Lefebvre, na França, é um cardeal que não é mais reconhecido, né? Ele foi expurgado da Igreja Católica, mas é um cardeal que se recusou a aceitar o Concílio do Vaticano II e continuou seguindo, rezando missas no rito tridentino, ou seja, em latim, de costas para o público. Estou simplificando aqui, juíza, mas tem que simplificar. E quando a juíza começou nos anos 80, ainda existiam alguns bolsões na Igreja Católica Brasileira de padres que se recusavam a rezar missa em português olhando para as pessoas e continuavam de costas e rezando. Então, foi com esses padres, a mitra queria reintegrar. A mitra diocesana de Campos. Queria reintegrar a posse. Ó, a gente não quer vocês mais como padres, a gente quer botar outros padres. Eles recusavam a deixar as casas paroquiais, que são onde os padres moravam, e foi mais ou menos isso, né? Quer dizer, quando eu cheguei lá, eu encontrei essa situação que estava judicializada, né? Porque era posse e o bispo anterior, que era Dom Castro Maia, ele sempre rezava em latim de costa para o público e todos os padres da região também, né? E eu tive a sorte, tra virgulete, de receber isso. Eu disse, mas peraí, o que é isso? Eu tentei algum acordo entre os párocos tradicionalistas e o novo bispo de Campos. Eu falei assim, olha, vamos fazer aqui o seguinte, o que é de vocês, o que não é e tal. Mas eles fizeram um desenho lá, porque ninguém tinha título de propriedade lá no Noroeste Fluminense. Ninguém tinha. Inclusive o fórum não tinha, o fórum tinha posse só. E aí eles fizeram um desenho lá e passaram, olha, doutor, aqui nós temos da paróquia, da igreja, até o rio. Eu olhei e disse assim, mas padre, da igreja até o rio eu estou no meio. Eu queria a posse do fórum também. O fórum, aí eu disse, não. Enfim, mas isso não interessa. Interessa que eu tive que julgar esse cisma religioso. E eu comecei a minha decisão dizendo que era tormentosa, sem dúvida, a tarefa de dirimir conflitos oriundos do reino de Deus com as leis do reino de César. Enfim, julguei. É claro que o meu julgamento, é bom que se diga, ele foi na linha de obedecer à hierarquia católica, porque a hierarquia da Igreja Católica é a hierarquia do mundo civilizado. O
os princípios da Igreja Católica informam toda a civilização há mais de 1.700 anos. De modo que não se pode ir contra a hierarquia que foi instituída pela hierarquia católica, sob pena de você colocar uma desordem no mundo inteiro, né? A Igreja vai se adequando, evidentemente, mas não aos saltos. Ela não muda aos saltos, né? E Francisco foi muito hábil nisso, né? Ele, quando fala da questão dos homossexuais, ele disse, eu não posso julgar, né? Isso já é uma abertura de você ser pastor, né? Você não pode julgar as pessoas, né? Nessas coisas. Mas, enfim, daí o meu interesse é o que diz, Flávia, o que diz com a minha atividade, né? Eu sou uma juíza criminal. A minha atuação na justiça foi inteiramente moldada, embora não fosse essa a minha origem inicial, mas foi inteiramente voltada para a justiça criminal. Eu comecei na justiça criminal aqui no Rio de Janeiro, deu certo e nunca mais me tiraram de lá. Mas eu nunca fui. A senhora tem uma marca muito importante. Eu não sei, talvez a gente tenha um público bastante jovem, mas no momento da democratização, que é um período, tem um arco aí de uns 10 anos aproximadamente, em que a democratização do país acontece. Porque não basta os militares saírem. A gente precisou ter presidente civil, a gente precisou ter uma Constituição nova, tal. Quer dizer, é um período de democratização do Estado. E a senhora aparece como uma juíza de primeira instância que tem a coragem de condenar o crime organizado do Rio, que era liderado na época por bicheiros, quando ninguém nunca tinha. Quer dizer, é aquele momento em que a democratização meio que se vira e fala, olha, não pode esse tipo de crime acontecer a céu aberto e o Estado fingir que não vê. A lei precisa ser aplicada realmente para todos. Quer dizer, tem um papel ali esse início de conscientização de que a lei vale para todos, que não há ninguém fora da lei, que faz parte dessa consciência do processo de democratização do país, no qual a senhora teve uma parte muito importante, né, juíza? Você me fez lembrar de uma frase aí, o problema não é quando os soldados entram, é quando eles saem. Né? Assim. Quando eles saem, eles deixam toda uma terra arrasada ali, né? Uma desorganização por completo do Estado. Exato, né? para ser organizada. Né? E foi isso que nós estamos fazendo. Estamos fazendo. A partir... É o gerúndio. Nós vamos no gerúndio. A partir de 1985, nós estamos fazendo. Por paus e por pedras, estamos fazendo. Agora, aquele momento, havia uma conjugação, eu diria, porque o esforço isolado é inútil. Esqueça isso. Não há. Havia uma conjugação de forças ali. Você tinha um Ministério Público muito interessante que tinha saído da Constituição de 88. Tinha acabado de ganhar a independência. Exato, Pedro. E ele ainda não estava sabendo muito bem como é que ele ia agir. Tem até uma passagem curiosa, que o meu promotor à época, que era o promotor Cáfaro, já falecido, uma pessoa admirável, ele sumia e eu só tinha uma porta ali, os repórteres ficavam em cima de mim e tal. E eu dizia, Cáfaro, eu não posso, eu sou juíza, eu vou ter que julgar, você parte, você pode. Por favor, me tire desse... assuma o seu papel. Aí ele olhava para mim assim, com um olhar esgazeado e dizia, eu sou parte. Eu disse, você é parte. Como quem diz, assuma seu papel. Porque eles ainda não sabiam muito bem, era novo, né? E você tem nesse momento um procurador do Estado, que era o Antônio Carlos Biscaia. Sim. Foi depois deputado, como a senhora, aliás. Isso, nos tornamos grandes amigos e eu respeito muito, é uma pessoa admirável. E o Biscaia, ele se cerca dos novos promotores, tantos com 30 anos de idade, tudo novinho e tal. Aquela turma nova,
Ele se cerca de novos policiais militares, né? Que o Castor depois vai dizer: que polícia é essa que eu não conheço? É a nova polícia militar, que é uma instituição que tem 200 anos, né? Que você tem que respeitar. Mas então, esse era o momento. E ele se junta ali e eles fazem um movimento fantástico, porque você tinha naquele momento assim um Código Penal de 1940, o Código Rocco, é o Código de Mussolini, né? O Código de Mussolini. Claro. Do Estado Novo. E é um código excelente, diga-se de passagem. Temos até hoje, com as modificações e tal, mas é um código muito bom. Rocco era um excelente jurista. O código é perfeito, bem estruturado. Então, você tem, nesse momento, assim, um crime lá, 280, formação de quadrilha ou bando. Nunca tinha sido usado, a não ser para aquela turminha que vinha lá, se juntava para... Assalta banco, essas coisas. Aí era quadrilha, né? Mas tinha que ser na hora. Mas vem o Ministério Público e diz... Porque ali, naquele artigo, tinha assim, associarem-se mais de 3 pessoas com o fim de cometimento de crimes. Então, ali você tinha embutido, pela genialidade de Rocco, Alfredo Rocco, você tinha embutido ali a punição da mera intenção, coisa que código algum, os códigos não punem, a intenção. Mas o Rocco fez isso, então bastava você provar a intenção, não precisava provar que eles cometeram os crimes. E o Biscaia e sua equipe, Zé Augusto e tal, foram os artífices dessa denúncia. E com isso, naturalmente, o inquérito foi uma coisa assim, dessa finurinha. Eu ainda olhei para aquilo e disse: espera aí, o que é isso? E eles, os promotores, instruíram o processo no decorrer já como processo criminal, não como investigação. E eu estava dizendo que é isso, você tinha naquele momento isso, você tinha o Ministério Público ofereceu esse tipo de denúncia. Inédito. Inédito. Não havia isso antes. E o juiz da época, coitado, o Dequinópio, uma pessoa boníssima, cultíssima, mas ele era cardíaco. E ele virou e disse assim: eu não tenho condição de levar esse processo porque eu sou cardíaco. Eu era uma juíza substituta. Garotada lá. E aí, botaram lá. Me colocaram lá. E aí os fatos foram se desenrolando e criou-se uma questão que eu atribuo a ser uma questão política. De repente, não podiam me tirar, né? Eu podia ser removida dali e passada para outro, porque eu era substituta, dentro da cidade, do Rio de Janeiro, né? Mas criou-se uma situação política que mexer comigo ficava complicado, porque eu ia tomando as atitudes que eu julgava adequadas naquele momento, né? E criou-se, então, aí foi uma questão política, sim. Então, não podia mexer comigo sem despertar uma, talvez, desconfiança, né? E ali fiquei eu, presa ali, né? E deu no que deu.